Ora, muito bem, vamos falar da União Ibérica e a restauração da independência portuguesa. Ora, como muitos já deverão saber, Portugal esteve unido à Espanha num período que durou 60 anos, mais propriamente desde 1580 até 1640, portanto 60 anos. Tudo isto começou com a crise do comércio no Oriente, o que levou Dom Sebastião a voltar à estratégia antiga utilizada pelo Dom Afonso V, nomeadamente conquistar o norte de África. Em 1578, Dom Sebastião desembarcou perto da cidade de Alcácer Quibir, em Marrocos, para uma famosa batalha, a Batalha de Alcácer Quibir, no qual o exército português foi derrotado e o rei que lá estava morreu. A morte de Dom Sebastião trouxe uma enorme crise política, nomeadamente o Dom Sebastião ainda era jovem, não tinha filhos, nem tinha irmãos. Com a morte dele, o trono foi entregue a um tio seu, o cardeal Dom Henrique, que já era bastante idoso e também não tinha filhos, ele era cardeal, tendo reinado durante 3 anos, morrendo no ano 1580, sem deixar descendência. Ora, com a morte do cardeal Dom Henrique, surgiram 3 grandes pretendentes ao trono português. Todos eles netos do Dom Manuel I, nomeadamente Dona Catarina de Bragança, Dom António Prior do Crato e Filipe II de Espanha. O Filipe II de Espanha conseguiu o apoio da nobreza e da burguesia portuguesa. A nobreza procurava encontrar grandes cargos militares e administrativos no Império Espanhol, o gigantesco Império Espanhol. A burguesia portuguesa procurava ascender a este novo mercado. O Dom António Prior do Crato tentou fazer frente ao Filipe II de Espanha, com o apoio popular, contudo as suas tropas, desorganizadas, foram vencidas perto de Alcântara. Filipe II foi aclamado rei de Portugal no ano de 1580, nas Cortes de Tomar, dando origem a uma nova dinastia, um período de 60 anos em que Portugal esteve unida à coroa espanhola, sendo governado por 3 reis: Filipe II de Espanha, I de Portugal, Filipe III de Espanha, II de Portugal, Filipe IV de Espanha, III de Portugal. Portugal e Espanha constituíam 2 Estados soberanos, contudo, debaixo do poder do mesmo rei. Portanto, fala-se ainda de uma monarquia dual. Filipe II, nas Cortes de Tomar, prometeu manter os costumes e as leis que já tinham sido, que estavam em vigor até então, nomeadamente prometeu manter a moeda, manter a língua e deixar a administração portuguesa entregue à nobreza portuguesa. Isto funcionou bem durante o início, mas com o tempo a situação tendeu a agudizar-se. A Espanha meteu-se em vários conflitos. Em 1558, como já vimos, tentou conquistar a Inglaterra, tendo perdido a batalha, mas, contudo, a partir de 1620, já com o Dom Filipe IV, III de Portugal, a Espanha meteu-se na famosa Guerra dos 30 Anos, meteu-se numa outra guerra contra a Catalunha, levando muitos portugueses a participar nas duas, levando a um agravamento de impostos, o que trouxe logo uma situação de descontentamento por parte dos portugueses. Ora, ao mesmo tempo, os ingleses e os holandeses estavam a atacar as posições portuguesas, tendo conquistado algumas. Em 1637, os holandeses conquistam a cidade da Mina, no atual Ghana, conquistando também no nordeste brasileiro cidades como São Salvador da Bahia, Recife e Olinda. Isto levou a um grande descontentamento popular contra os impostos, contra a mobilização para as guerras espanholas, ao mesmo tempo que os interesses portugueses estavam a ser desrespeitados, o que se traduziu numa grande revolta em 1637, a chamada Revolta do Manuelinho, que aconteceu em Évora. O Manuelinho era supostamente um deficiente a quem os revoltosos atribuíram a culpa de instigar a revolta, tendo ficado para a história como a Revolta do Manuelinho. A nobreza, ao mesmo tempo, também estava descontente, temia o desmembramento do Império Português. Ao mesmo tempo, o ministro do Dom Filipe IV, o Conde Duque de Olivares, estava constantemente a tomar medidas que desrespeitavam os acordos das Cortes de Tomar. A administração portuguesa estava constantemente a ser entregue à nobreza espanhola, desrespeitando os interesses da nobreza portuguesa. Ao mesmo tempo que todas as guerras onde Espanha participava, a nobreza portuguesa estava a ser mobilizada para essas mesmas guerras. A 1 de dezembro de 1640 surgiu então uma famosa revolta em Lisboa, a revolta do 1º de dezembro, a revolta dos 40 conjurados, porque 40 homens, 40 conjurados, acederam ao Terreiro do Paço, tendo prendido a Duquesa de Mantua, que era a governadora de Portugal em nome do rei de Espanha, e matando, atirando pela janela,
o Miguel de Vasconcelos, que era um português secretário desta duquesa de Mantua, considerado um traidor pelos portugueses. As guerras em onde Espanha estava metida, nomeadamente a Guerra dos 30 Anos e a Guerra da Catalunha, facilitaram a tomada de posse do trono português por parte dos portugueses. Na sequência desta revolta foi elevado a rei o Dom João IV, dando início à última dinastia portuguesa, a chamada Dinastia de Bragança. Contudo, os conflitos com Espanha mantiveram-se, tendo durado até 1668, portanto 28 anos depois da independência. Nos anos seguintes, as preocupações dos portugueses foi sobretudo expulsar os holandeses das possessões africanas e do Brasil. Em 1641, os holandeses tomaram a cidade de Luanda, com o apoio dos Ambundos e da famosa Rainha Ginga, tendo sido expulsos em 1648. A mesma coisa para as colónias do Brasil, que foram reconquistadas pelos portugueses nestes anos.